Ordem Paranormal é uma série que eu gosto muito. Sem dúvidas ela marcou minha vida e a de muitas outras pessoas também. E conforme o tempo passou, ela também foi evoluindo e mudando. Recentemente, eu fiz uma enquete no Twitter perguntando para os meus seguidores qual era a melhor temporada de Ordem Paranormal, sem contar os spin-offs. E depois de um dia de espera e mais de 2.000 votos, todas as temporadas tiveram uma quantidade razoável de pessoas votando a favor. Todas exceto uma, a primeira temporada. Ela ganhou apenas 2% dos votos e ainda tinha pessoa no comentário achando que aquilo era muito. Mas o que exatamente essa temporada tem de tão ruim assim? Nesse vídeo eu quero falar um pouco do que eu acho da primeira temporada de Ordem Paranormal e por que eu acredito que ela seja subestimada. Alguns dos inegáveis defeitos que ela com certeza tem e por que esses defeitos não estragam minha visão dela. Então senta aí que eu vou te contar o porquê. A Ordem Paranormal é um ótimo começo. A magia não vem para nossa realidade de maneira fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontrados em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Mas e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começar a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal? Eu acho esse pequeno discurso introdutório do Selbit genuinamente incrível. Por mais que hoje em dia a gente meio que zoe o uso da palavra magia para descrever o ocultismo, ou o famoso supermercados e leões, o fato é que esse pequeno monólogo introdutório nos apresenta perfeitamente todo o conceito da série em menos de 5 minutos. E isso é muito bom para se ter em uma primeira temporada. As temporadas futuras estão sempre se superando em termos de qualidade e produção, mas algo que eu acredito que nenhuma conseguiu fazer melhor que essa é a introdução do paranormal. Isso vem bastante da inexperiência, tanto do mestre quanto dos jogadores. Selbit, o mestre, ainda não tinha definido perfeitamente o que o paranormal era na época. Então todas as descrições que ele dá são bem vagas e misteriosas, que acaba adicionando no terror, também deixando um pouco mais simples de entender, afinal de contas, não tem nada para entender, o paranormal é incompreensível. Essa é uma ótima desculpa para fazer o paranormal ficar mais assustador e mais fácil de entender ao mesmo tempo. E por outro lado, os jogadores nunca estiveram nesse universo também, então os protagonistas sabem das mesmas informações que a gente, quem tá assistindo. Esse é o benefício de ter um protagonista que não entende nada do universo. É um ótimo jeito de ter personagens explicando coisas para a audiência de uma forma que não pareça forçado. As temporadas futuras até tentam explicar o universo também, só que muitas vezes é uma introdução rápida demais, porque afinal de contas a maioria das pessoas assistindo já conhece o universo, então eles não querem perder tempo explicando coisas que a maioria da audiência já sabe. E também tem o fato do paranormal lentamente ficar cada vez mais complicado de explicar conforme as temporadas passam, tendo elementos, rituais, maldições, relíquias, etc. Isso pode ser um pouco demais para alguém que está assistindo Ordem pela primeira vez. Então eu realmente acho que a primeira temporada introduz o universo melhor que todas as outras, ou pelo menos de uma forma mais fácil de entender. E continuando no assunto de introduções, o mistério dessa temporada é de longe o mais simples de entender e desvendar. Mas eu não tô dizendo isso como algo ruim. Muito pelo contrário, eu adoro a simplicidade das coisas. Eu não sei se é só eu, mas nas próximas temporadas eu completamente boiava quando chegava a hora de teorizar. Eu não entendia porra nenhuma que estava acontecendo e eu nem sei se a culpa é do Selbit, que fez um mistério muito difícil, ou se só eu que sou burro mesmo. Independente da minha falta de intelecto, eu acredito que ter um mistério inicial simples foi algo muito bom para se colocar nessa temporada. Introduzindo a audiência com um caso simples, assim as temporadas futuras conseguem ir adicionando mais complexidade para os mistérios e o fandom vai evoluindo junto com os casos. Ou ser igual a mim e fingir que tá entendendo tudo para não parecer idiota. Essa temporada tem uma vibe muito relaxada, principalmente porque todo mundo ainda estava bem inexperiente. Mas não me entenda mal, eu gosto disso. Aqui os jogadores não têm o peso do mundo nas costas deles, igual em Calamidade. Então eles podem só fazer o que eles quiserem, sem se importar tanto. O que também traz alguns problemas, que eu vou falar depois. Mas em geral, essa temporada é bem relaxada e divertida comparada com as outras.
o que deixou bem legal de reassistir. Meio que me fez refletir sobre o quão longe a gente chegou com esse universo, mas isso é uma conversa para outro vídeo. Porém, essa temporada não é apenas felicidades e sorrisos. Existe um motivo do porquê ela apenas pegou 2% dos votos na minha enquete. Nós podemos ter falado do lado bom da temporada, mas tudo que tem um lado bom tem um outro lado. Agora você deve estar pensando, porra, Spot, isso tudo que você falou é bem interessante, mas por que caralhos então ela só recebeu 2% dos votos na sua enquete, hein? E essa temporada não é perfeita e tem bastante defeitos, o que impede a maior parte do fandom de realmente gostar dela. Por exemplo, a produção simples. Essa temporada não foi feita para ser uma experiência super cinemática igual às outras. Ela é apenas uma mesa de RPG entre amigos sendo streamada. O que, pessoalmente, eu não tenho nada contra. Eu não preciso de mapinhas e cinemáticas para me entreter. Mas grande parte do fandom dá muito valor para essas coisas. É provavelmente um dos motivos que muita gente fala que essa temporada é chata ou entediante. Eles acabam não tendo nada para olhar, o que é um terror para a geração do TikTok de hoje em dia. Esse também é um dos motivos do porquê as próximas temporadas foram ficando cada vez mais visuais, para poder entreter todo tipo de audiência. Tá, mas isso aí é superficial demais. Se esse fosse o único problema da temporada, o fandom não teria tanto ranço dela. O que realmente deixa essa temporada ruim para a maioria das pessoas são os personagens. Ou melhor, o jeito que eles agem. Os personagens em si são muito bons, pelo menos em conceito. Mas a tal inexperiência dos jogadores que eu mencionei mais cedo também traz um problema: a falta de imersão no universo. Nessa temporada, nossos protagonistas fazem coisas desumanas como quebrar a porta da casa de um adolescente, atirar no pé de outro adolescente, invadir a casa de um homem inocente, interrogar esse homem inocente da forma mais grossa e agressiva possível, arrastar esse homem inocente para uma escola cheia de criaturas horríveis e logo após manter esse homem trancado em uma gaiola a noite inteira. Tudo isso porque ele está vagamente envolvido com o caso. Eu acho que tá na hora da gente falar do que eu gosto de chamar de o problema Alex. Uma das coisas que mais consegue nos fazer gostar e se apegar a uma temporada é uma boa dinâmica de equipe. Isso é algo que as 2 temporadas mais votadas da enquete têm em comum. Só que no caso de AOP, fica meio difícil de ter uma dinâmica boa quando os personagens estão constantemente descendo a porrada, metaforicamente, no saco de pancadas que é o Alex. É estranhamente desconfortável ver esse personagem ser tão maltratado. Parte disso é a interpretação impecável do Luiz, que manda bem pra caralho, mas eu também tenho que admitir que é muito difícil de assistir essa temporada justamente pela injustiça, que é toda a situação do Alex. Os personagens eventualmente param de abusar do Alex, depois que o Senhor Veríssimo dá uma bronca neles, mas nesse ponto já é tarde demais. Deixou um grande gosto amargo na boca de todo mundo que assistiu essa temporada, e mesmo depois de pararem de abusar dele, eles ainda xingam e tratam ele mal por motivo nenhum. Fica uma vibe realmente desconfortável. Isso meio que me impediu de me apegar emocionalmente a qualquer personagem. Essa falta de conexão emocional realmente vem à tona na última cena da temporada. A Liz levando o Thiago machucado e desmaiado pra Ordem. Ela acaba tendo uma conversa um pouco vulnerável com o Senhor Veríssimo. Sabe que o que você fez hoje não foi em vão. Eu perdi 2 pessoas. Eu perdi 2 amigos. E você quer me falar que não foi em vão? Vocês salvaram milhares de vidas. Vocês pararam os piores monstros conhecidos pela nossa realidade, Alice. Esse é o nosso trabalho. É impedir que o que aconteceu com as pessoas que você amava aconteça com todo mundo que você ama. Só garante que o Thiago vai ficar bem, tá bom? É só isso que eu quero. Essa cena, fora de contexto, é muito boa. Mostra como até mesmo alguém tão rancoroso quanto a Liz
guardava um certo carinho por seus companheiros de equipe. Pena que quando você assiste essa cena com contexto, você percebe que esses 4 nunca realmente interagiram como amigos. Eles na verdade mais brigam do que qualquer outra coisa. Por causa disso, você acaba não acreditando que Alice realmente gostava deles. É um final emocional que parece que não foi merecido. E por mais que a Gabi tenha interpretado muito bem a Alice nessa cena, a interpretação dela ainda não consegue me fazer esquecer de todo o abuso que o Alex sofreu nas mãos desses agentes insanos. Com todos esses problemas, você deve imaginar que, porra, então essa temporada realmente deve ser uma bosta, não é? Não deve ter motivo nenhum pra alguém gostar dessa temporada se o apego emocional não tá presente. Afinal de contas, eu mesmo disse que esse é o aspecto mais importante pra te fazer gostar de uma mesa de RPG. E, por incrível que pareça, eu ainda gosto muito dessa temporada. Eu acho que ela merece muito mais crédito do que o fandom dá pra ela. Primeiro de tudo, o problema Alex. Pode parecer sério, mas na época que eu assisti pela primeira vez, eu genuinamente não percebi isso. Provavelmente porque era a primeira temporada que eu tava assistindo. Eu não tava esperando nada. Eu não tava imerso no mundo, assim como os jogadores. Hoje em dia o fandom gosta de apontar problemas nessa temporada, mas a verdade é que a maioria deles só se torna perceptível quando você já tenha assistido as outras. Se essa for sua primeira temporada, eu tenho certeza que tu vai se divertir, assim como eu e muitas outras pessoas se divertiram. O único lado objetivamente ruim que eu consigo pensar é que realmente essa temporada funciona melhor como uma introdução, e nada mais. Todas as outras temporadas fazem tudo melhor que essa. Então se você já assistiu as outras, você realmente não tem motivo pra assistir essa. Pelo menos não na forma que ela tá agora. Isso mesmo, eu vou falar dessa beleza de graphic novel que tá sendo produzida. Ordem Paranormal Iniciação. Uma adaptação completa da primeira temporada, e eles já disseram que querem dar uma nova vida a essa história. Tirando partes desnecessárias e, espero eu, que realmente dando uma conexão emocional pra essa história. Eu tô muito animado pra ver como isso vai ficar e rezo pra Deus que isso faça sucesso ao ponto de ter mais adaptações no futuro. É tudo que eu quero. Dependendo de quanto tempo demorar pra fazer esse vídeo, é capaz dessa graphic novel já ter lançado, então se ela já lançou, coloca aí nos comentários o que você achou dela, se você comprou ela. Quero muito saber o que todo mundo acha. Honestamente, é surreal ver uma temporada tão simples ser revisitada após tanto tempo. Foi aqui que tudo começou, todo esse universo, tudo que a gente tem, tudo que eu tenho. Eu acho que eu quero concluir esse vídeo falando de algo um pouco mais pessoal. Ordem Paranormal significa muito pra mim. Ela reacendeu o meu amor por RPGs de mesa, ela me encorajou a continuar desenhando, e ela me deu oportunidades que eu jamais teria antes. É engraçado pensar nisso, mas o único motivo que eu sequer tenho uma presença na internet é por causa desse RPGzinho de mesa entre amigos. É incrível como algo que começou tão pequeno e simples pode ter tido um impacto tão grande na minha vida. E não foi só eu aposto que muitas outras pessoas se sentem como eu me sinto também. Tá certo que a temporada não é perfeita. Ela não precisa ser. Ela foi um primeiro passo. E o primeiro passo é apenas o começo de uma jornada. Talvez seja por isso que essa temporada signifique tanto pra mim. Assim como os protagonistas, assim como a qualidade dela, você não vai começar perfeito. E tá tudo bem. Você ainda consegue crescer. Você ainda consegue aprender com seus erros. E quem sabe um dia o projeto que você tá fazendo, que você se esforça tanto, que você tanto quer que dê certo, vire algo realmente incrível. Obrigado por assistir, e é por isso que a Ordem Paranormal é um ótimo começo.